Olá pessoal, bom dia. Muito bem, vamos continuar então a discussão de limites e continuidade, né? Então, a gente está falando de continuidade. E eu vou lembrar aqui a definição, tá bem? A gente diz que f é contínua num ponto P do seu domínio quando o limite de x tendendo a P de f de x é o valor da função no ponto P, certo? Essa é a definição. E traduzindo isso de acordo com a definição de limite, isso é a mesma coisa então que dizer que para qualquer epsilon maior que zero existe um delta maior que zero, tal que se o x menos p é menor do que delta em valor absoluto, então o f de x menos f de p é menor do que epsilon em valor absoluto, tá bem? Essa é a definição dessa segunda linha. E a gente viu duas maneiras de interpretar isso aqui. A primeira, em termos dos diagramas de flechas, tá certo? Se você tem um ponto P aqui, que é levado pela função num ponto f de P, o que a definição exige é que, dado um raio epsilon em torno do f de P, né? F de P mais epsilon, f de P menos epsilon, então dado esse epsilon maior que zero, tem que existir um raio em torno do P, um raio delta em torno do P, de modo que todas as flechas que saem desse intervalo aqui chegam dentro do intervalo amarelo aqui, né? Tá certo? Então tal que tudo que sai daqui chega obrigatoriamente aqui dentro. E é aquela coisa, né? Isso aqui acontece infinitamente, né? Então é para qualquer epsilon pequeno, quando você diminui o raio amarelo, via de regra você vai ter que diminuir o raio branco também, né? E você pode fazer isso infinitamente. E em termos do gráfico, a condição é a seguinte: a condição é que se você tem aqui y igual a f de p e aqui o x igual a p, de modo que esse ponto aqui está no gráfico da função, a condição é que, dada qualquer faixa horizontal, aqui com um raio epsilon, né? Tá certo? Dadas essas faixas horizontais, vai existir uma faixa vertical, de modo que o gráfico da função fica inteiramente contido aqui dentro, né? Tá certo? E novamente isso acontece infinitamente, né? Na medida em que você reduz a faixa amarela, você, via de regra, vai ter que reduzir a faixa branca também, né? Então essa é a definição de continuidade e o significado da definição do ponto de vista do domínio e contradomínio dos diagramas de flechas e do ponto de vista do gráfico da função, né? Tá bem? Então aqui a gente tem y igual a f de p mais epsilon, y igual a f de p menos epsilon, e as retas verticais aqui são x mais delta e x igual a x menos delta. Então esse é um dos conceitos chaves aí de continuidade, né? E o que a gente está fazendo é vendo os teoremas que relacionam continuidade com o cálculo de limites, tá certo? Então na aula de hoje, a maior parte da aula a gente vai ficar fazendo conta, tá certo? Então hoje a gente realmente vai calcular vários limites, com indeterminações e coisas assim, tá bem? E conceitualmente falando, eu vou enunciar mais alguns teoremas sobre continuidade de funções compostas, tá? E a gente vai ver também essa história dos limites laterais, limites pela esquerda e pela direita, tá bom? Então, a gente já viu, lembrando coisas que a gente já viu, foi o teorema 3 da aula 5,
que garante que as nossas famílias de funções básicas são todas contínuas, tá bom? As polinomiais, racionais, exponenciais, trigonométricas, potência e logarítmicas, elas são todas funções contínuas. Então esse foi um teorema da aula passada. E o teorema seguinte, ainda da aula 5, é esse teorema que te diz que somas, diferenças, multiplicação por escalar, multiplicação de funções e quociente de funções contínuas são todas funções contínuas. Tá? Com a única exceção de que, no caso do quociente, o denominador não pode se anular. Tá bom? Então, se você tem um quociente no qual o denominador se anula, você não tem nem que esse ponto está no domínio da função, propriamente dito, né? Então a função não é contínua nesse ponto, tá bom? Entretanto, a relação de continuidade com as operações básicas é boa, tá certo? A continuidade ela é preservada por essas operações básicas. Então a gente já pode começar a usar esse teorema para calcular alguns limites dos fáceis, né? Esses limites em que é só você substituir o valor na função, tá bom? Que são os seguintes. Eu vou mostrar todos aqui, eu não sei se eu vou de fato fazer todos, mas tem esses 4 limites para a gente avaliar, tá bom? Que são limites de quocientes e de multiplicações e de somas de funções contínuas, tá certo? Então, quando eu digo que esses limites são fáceis, é por causa do seguinte, é porque a tendência aqui, o x está tendendo para, o lugar para onde o x está tendendo, né, a tendência, são sempre pontos nos quais essas funções são contínuas, tá certo? Então, por mais feia que a expressão seja, e essas não são nem das piores, tá certo? É só uma questão de substituir o valor ali para você descobrir o limite, né? Então, vamos começar com esse primeiro, esse exemplo, que a gente tem o limite de x tendendo a menos 2 de uma função racional que é x² menos 6x mais 2, dividido por x ao cubo menos 4x mais 5. Tá bem? Então, o raciocínio aqui ele se abre da seguinte maneira. Vamos escrever isso aqui como um limite de f de x sobre g de x, com x indo para menos 2, onde a gente discrimina a função do numerador, que é o x² menos 6x mais 2, e a do denominador, que é a cúbica, né? x³ menos 4x mais 5. Tá certo? Muito bem. Então, essa função aqui, f, e essa função g aqui, elas são funções polinomiais, certo? Então, elas são polinomiais. E as funções polinomiais, pelo teorema de número 3 da aula 5, elas são funções contínuas. É o primeiro item, né? Funções polinomiais são contínuas. Então, o fato de elas serem polinomiais garante, graças a esse teorema 3 da aula de número 5, que elas são contínuas. Certo? Contínuas. Contínuas aonde? Em todo o seu domínio, que são os números reais, né? Contínuas nos seus domínios, tá certo? Muito bem. Então, vem agora o teorema seguinte, o teorema 4, tá certo? Ou seja, então, pelo teorema 4, a gente tem que o quociente f de g, f sobre g, vai ser contínuo em todos os pontos nos quais g não se anula, tá certo? Então, aqui é o teorema 4 da aula 5. Isso aqui, então, é uma função contínua em todo x, em todo P, digamos, em todo P pertencente a R, tal que a função g não se anula. Tá bom? Isso é exatamente o que diz o teorema número 4 da aula 5, na última linha dele. Tá certo? Ó. Se o denominador não se anula, então o quociente é contínuo nesse ponto. Tá certo?
Então está tudo pronto, né, para a gente tentar usar esse teorema. A gente só tem que verificar se o ponto P igual a menos 2 faz com que G se anule ou não. Então a gente tem que fazer a continha aqui de G calculado no menos 2, que é menos 2 ao cubo, menos 4 vezes menos 2, mais 5. Então, se isso aqui der zero, o teorema não nos ajuda em nada, tá certo? Agora, se isso não der zero, aí o teorema garante que o limite ali vai ser calculado simplesmente substituindo o valor menos 2 na expressão. Muito bem, então essa continha aqui dá menos 8, mais 8, mais 5. Ou seja, está dando 5. Isso quer dizer então que o G de menos 2 é diferente de zero e, portanto, o quociente é contínuo no ponto P igual a menos 2. Ou seja, né, f de x sobre g de x é uma função contínua em P igual a menos 2. E perfeito, porque ser contínua significa, por definição, que o limite é calculado, então, simplesmente substituindo o valor. É a própria definição de continuidade, né? Então, a conclusão aqui, é que o limite de x tendendo a menos 2 de f de x sobre g de x é simplesmente f calculado em menos 2 dividido por g calculado em menos 2. Tá certo? E pronto, então só está faltando calcular o f de menos 2 e depois dividir pelo g de menos 2. Né? Então, como f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, menos 6 vezes menos 2, mais 2, aqui está dando 4, mais 12, mais 2, está dando 18, certo? E então a conclusão é que, o limite procurado, né, o limite de x indo para menos 2, de x ao quadrado menos 6x mais 2, x ao cubo menos 4x mais 5, ele é igual a 18 sobre 5. Né? 18 sobre 5. Que não tem como simplificar mais, porque 18 não é divisível por 5. Então, esse é o raciocínio de um cálculo de limite quando você está na situação de continuidade. Né? Tá certo? Quer dizer, é só substituir o valor mesmo. Mas tem que tomar cuidado para ver se realmente é só isso. Né? Então, é importante pensar em cada um dos passos, dos teoremas, né? Para ver se não tem nada fora do lugar ou nada de estranho acontecendo, tá bom? Então, esse é um exemplo. Alguma pergunta sobre ele? Ok. E nesses outros, vai ser exatamente a mesma coisa, tá certo? Lembrando que todas as funções que estão envolvidas aqui, o logaritmo natural, o seno, o cosseno, a tangente e a secante, eles todos estão na nossa listinha de funções que são contínuas, pelo teorema da aula passada, o tal do teorema 3, né? Então, todos eles também vai ser só substituir o valor, né? Contanto que o denominador não se anule, tá certo? Então, nesse exemplo aqui, os denominadores não estão se anulando e está tudo certo. Então, eu vou fazer mais rapidinho, simplesmente, eu vou omitir o raciocínio aqui no quadro, tá certo? Mas entendam que a cada um desses, você tem que fazer essa análise passo a passo, tá certo? Mas agora, esses outros aí, eu já vou fazer mais rápido. Vamos lá. Então, no segundo exemplo, a gente tem agora o limite de x, é um quociente de quê? Vamos ver aqui. Ali, x²,
mais ln de x menos 6 seno de x dividido por x quadrado menos 16x, e a tendência é 5, né? X indo para 5. Muito bem. Então, sendo um corajoso aqui, a gente vai lá e coloca o 5 e vê o que acontece, tá certo? Então, isso aqui vai dar 5 ao quadrado mais ln de 5 menos 6 vezes seno de 5 dividido por 5 ao quadrado menos 16 vezes 5. E então isso aqui é 25. ln de 5 é ln de 5. Seno de 5 é seno de 5 também. Não é um desses valores da tabela obrigatória que a gente sabe, né? Tá certo? O 5 não é um daqueles valores. Aqui embaixo a gente tem 25. E aqui a gente tem 80. 25 menos 80. Então, só o que está para ser simplificado aqui é essa subtração do denominador, que veja que não está dando zero, né? Então, se tivesse dando zero, a gente ia ter que trabalhar mais, tá certo? Mas nesse caso, não. Então, aqui fica 25 mais ln de 5 menos 6 seno de 5 dividido por 25 menos 80, que é menos 55, né? Menos 55. Bom, então, só para tirar o sinal do denominador, a gente ainda pode escrever isso aqui como menos 25 menos ln de 5 mais 6 seno de 5 dividido por 55. Tá bom? E é isso. Mas isso aqui tudo só funciona por causa desse texto que vem junto aqui, tá certo? Por quê? Porque o numerador, ele é uma função contínua. Por quê? Porque ele é uma soma de x quadrado, que é contínua, com ln de x, que é contínua, com seno de x multiplicado por 6, que é contínua, dividido por x quadrado, que é contínua, menos 16x, que é contínua. Então, o numerador é contínua, o denominador é contínua, o denominador não se anula no ponto para onde a gente está tendendo, e, portanto, o quociente todo é contínuo, e, portanto, para calcular o limite é só substituir o valor. Então, junto com essa continha simples, tem todo esse argumento teórico aqui, tá certo? Que garante que isso aqui está certo mesmo. A menos de eu ter errado algum cálculo, né? Mas, conferindo aqui. Acabei de ver, inclusive, que nas notas tem um pequeno erro de digitação nesse exemplo. O 25 somando lá, aqui virou múltiplo. Tem que corrigir aqui depois, eu não tinha visto esse ainda. Bom, perfeito, mas os números estão de acordo. E por aí vai, né? O terceiro exemplo, o item C. Ele é assim, né? É o limite de x indo para zero. De 2x menos cosseno de x mais 1, que dividido por 2x menos 1, vai ser a mesma coisa, tá vendo? O zero não anula o 2x menos 1, isso aqui vai dar menos 1, então tá tudo certo. Aqui vai ser 2 vezes 0, menos o cosseno de 0 mais 1, dividido por 2 vezes 0 menos 1. Tá bom? E isso aqui é simplesmente o quê? Bom, aqui está dando 0. Esse aqui dá 0. O cosseno de 0 é sim conhecido, né? O cosseno de 0 é 1. Então, esse aqui está dando menos 1 mais 1 dividido por menos 1. Então, está dando 0 dividido por menos 1, que é igual a 0. Então, deu 0. Pronto. Esses limites, eles, de certa forma, eles não interessam muito, tá certo? Porque né, é simplesmente o valor, não tem muito que ser estudado, digamos assim, né? E por último, para fazer os 4, né, vamos fazer o item D, que tem uma exponencial com uma tangente e uma secante.
Então eles são bons para ir fixando as ideias sobre essas funções transcendentes, tá certo? Eles estão aqui mais para isso do que para falar de limites propriamente dito. Mas está ilustrando os teoremas finais da aula passada, né? Então agora o item D, que a gente tem o x indo para 2π na função ex, tangente x mais secante de x. Vejam só, né? Cabe lembrar aqui, né? Vamos fazer um pequeno lembrete de quem são a função tangente e secante, né? Porque o 2π poderia não estar no domínio delas, e aí a gente poderia ter que pensar melhor sobre isso, tá certo? Mas lembrando quem são elas, a tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x. E a secante de x é 1 dividido pelo cosseno de x. E o cosseno de 2π é igual a 1, não é verdade? Então vejam como tanto a tangente quanto a secante são funções que estão bem definidas no 2π. Elas são funções contínuas no ponto 2π, né? Uma vez que elas são quocientes de funções que são contínuas, cada uma delas no 2π, sendo que o denominador não se anula, está dando 1, tá certo? Então, graças a esse lembrete, né? Aliás, eu já vou logo fazer a conta de quanto equivale a tangente de 2π, que é seno de 2π dividido por cosseno de 2π, que é 0 sobre 1, que é 0, porque o seno de 2π é 0, enquanto que a secante de 2π é 1 sobre o cosseno de 2π, que é 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, na verdade, esse limite aqui, ele é igual ao quê? Igual a e elevado a 2π. A exponencial é uma função contínua na reta inteira, tá certo? É só substituir o valor. E aqui a gente tem tangente de 2π mais secante de 2π. E, portanto, isso aqui é e 2π que multiplica 0 mais 1. Então dá e elevado a 2π. É isso. Tá aí. Então, um exercíciozinho de substituição de valores em funções trigonométricas. No fundo, desde que você se ligue aí que elas são contínuas, né? Que elas estão nas condições dos teoremas da aula passada. Tá? Então, esses limites, eles não têm dificuldade na conta, tá certo? É só uma dificuldade de você entender os conceitos. Vamos ver agora uns que de fato tem que fazer alguma coisa, né? Que são esses daqui, limites em que aparecem indeterminações. Aqui a coisa começa já a ficar um pouco mais interessante, tá certo? É com esse tipo de coisa que a gente está querendo trabalhar, tá bom? Então vamos ver agora o seguinte, esses exemplos em que surgem indeterminações, né? Então nesse primeiro eu tenho uma diferença de raízes, né? Raiz de x menos a raiz de 3, que divide x menos 3, quando x tende a 3, né? E aí o teorema que eu estava usando até agora não funciona mais, tá certo? Não funciona mais porque, bom, é verdade que a função f de x igual a raiz de x menos raiz de 3 é contínua, tá certo? Ela é contínua no seu domínio, que são os números reais x não negativos, porque tem uma raiz, né? É contínua no seu domínio df, que é o intervalo fechado no zero, até mais infinito, tá bom? O numerador ele é contínuo na semirreta não negativa. Olha aí, o denominador é melhor ainda, porque o denominador, o x menos 3, ele é contínuo na reta toda, é x menos 3 só, é contínuo. É contínua em R, tá bom? Entretanto, o que está acontecendo aqui é que o denominador está se anulando, né? Tá bom? Então, entretanto,
Porém, o valor de g no ponto de interesse, no ponto 3, né, 3, é 3 menos 3, que é 0. E isso significa que o 3 ele nem no domínio da função está. Então a função, o quociente mesmo, né, o f sobre g, ele realmente não é contínuo nesse ponto, porque o ponto nem no domínio está, tá certo? E então o 3 não pertence ao domínio de f sobre g, tá certo? Muito menos o quociente não vai ser contínuo ali. Ok, então o teorema não se aplica, a gente tem que fazer alguma coisa. Veja, se você colocar x igual a 3 aqui, você vai ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Então a gente está diante dessa indeterminação do tipo 0 sobre 0, que seria o raiz de 3 menos raiz de 3 dividido por 3 menos 3, né? E isso aqui não é um número real, então não é assim que calcula o limite, né? Muito bem, então começam aqueles truques algébricos. Aqui o truque vai ser usar a mesma identidade que eu já usei na aula passada, que é a identidade que fala a respeito da diferença de quadrados, tá certo? Então, né, essa fórmula essencial para a gente, lembra que foi ela que a gente usou para calcular a velocidade instantânea do corpo em queda livre, por exemplo, né? É a fórmula da diferença de quadrados, que diz que a diferença de quadrados é o produto da soma com a diferença. Bom, aí você vê que num primeiro momento não tem quadrado nenhum aqui, né? Você pensa, tá, o que eu vou fazer com essa fórmula nesse caso? E aí vem um truque de multiplicar pelo conjugado, tá certo? Então aqui começa a entrar o seguinte, veja que aqui eu tenho uma diferença. Eu vou multiplicar do numerador e o denominador pela soma. E aí isso vai fazer aparecer o lado direito da identidade. Eu vou ter um produto de diferença com soma, que vai ser igual à diferença dos quadrados. E quando eu colocar essa diferença dos quadrados na fórmula, a indeterminação vai desaparecer. Então vamos ver se o que eu estou falando vai dar certo mesmo. A gente procede assim. Eu pego... Na verdade, eu vou organizar o cálculo da seguinte maneira. Eu vou trabalhar primeiro com aquilo que está dentro do limite, para não ter que ficar carregando o limite a cada linha. Isso é uma questão de estilo. Vocês vão experimentando de um jeito ou de outro, tá certo? Mas a continha é a seguinte, aqui raiz de x menos raiz de 3, dividido por x menos 3, é igual a raiz de x menos raiz de 3, dividido por x menos 3, multiplicado por 1 sobre 1. Né? Multipliquei, 1 sobre 1 é igual a 1, então multiplicar por 1, eu multipliquei por 1. Agora o negócio é você escrever esse 1 de uma maneira inteligente, tá certo? E a maneira inteligente de escrever esse 1 é a seguinte, é como a soma de raiz de x com raiz de 3, tá certo? E aqui tem que ser igual, né? Raiz de x mais raiz de 3. Então vejam como, ao escrever o meu número 1 dessa maneira estranha aqui, eu transformo o meu quociente original no seguinte, raiz de x menos raiz de 3, que multiplica raiz de x mais raiz de 3, dividido por x menos 3, que multiplica raiz de x mais raiz de 3. E aí aqui eu tenho o produto da diferença com a soma. O produto da diferença com a soma é a diferença dos quadrados. Muito bem. Então, graças à minha identidade, tá bem? Aqui, deixa eu enfatizar isso. Aqui eu estou usando essa identidade aqui. E aí eu fico com a raiz de x ao quadrado menos a raiz de 3 ao quadrado. Dividido por, dividido pelo que está sendo dividido. Aqui embaixo a gente deixa assim, né? X menos 3 é raiz de x mais raiz de 3.
Bom, e aí eu tenho o quadrado da raiz quadrada. O quadrado da raiz quadrada, raiz de a ao quadrado, é igual a para todo a maior ou igual que zero. No caso, o x aqui é maior ou igual que zero, porque senão nem raiz quadrada tinha, né? Muito bem, então, esse quadrado aqui, ele, de certa forma, cancela com a raiz quadrada. E aconteceu o truque, tá certo? Deu certo o truque, tá vendo por quê? Porque eu fico com x menos 3 no numerador, e no denominador tem x menos 3, raiz de x mais raiz de 3. E aí, para todo x diferente de 3, a gente pode cancelar esse fator aqui com esse. E no final das contas, eu fico com uma coisa que está bem definida para x igual a 3. Tá vendo? Lá a última expressãozinha ali. Então a conclusão disso é a seguinte, é que o limite de x indo para 3 de raiz de x menos raiz de 3 dividido por x menos 3 é igual ao limite de x indo para 3 de 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. E a determinação desapareceu. Tá bom? Então, tem duas coisas sendo utilizadas aqui. Eu vou terminar a conta. Agora eu venho aqui. E isso aqui é uma função que é contínua no x igual a 3. E, portanto, esse limite fica igual a 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3. Tá bom? Aí vem uma questão de ajeitar aqui, né? A gente escreve isso como 1 sobre 2 raiz de 3. E pode ou não racionalizar, né? Depende do que você vai fazer com isso. Eu vou racionalizar. Vou escrever assim, isso aqui como 1 sobre 2 raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 sobre raiz de 3. Tá vendo? Um processo muito similar ao que foi feito antes ali. E no final das contas, o númerozinho fica raiz de 3 dividido por 2 vezes 3. E a gente fica então com raiz de 3 sobre 6. Tá bom? Tem essa prática comum aí que é você expressar o 1 dividido por um número irracional, da forma raiz de algum número primo, por exemplo, expressar ele como um múltiplo do número irracional, né? Esse último truque aqui. Então, quer dizer, daqui para frente é só aritmética, tá certo? Aqui é só aritmética. Aqui tem dois teoremas sendo usados. Na última igualdade, nessa igualdade aqui, eu estou fazendo o limite de uma função contínua, simplesmente substituindo o valor, que é o teorema que eu estava usando até agora há pouco. E aqui, nessa igualdade aqui, a gente tem aquele teorema da aula passada, que fala que se duas funções coincidem, exceto em um ponto, o limite de quando a variável tende para esse ponto, das duas vai ser igual. Tá bom? Então vejam que essa função aqui e essa função aqui, a função da esquerda não está definida para x igual a 3, a função da direita, sim, está definida para x igual a 3. E elas coincidem para todos os outros x, que foi a continha que feita no último quadro ali. Tá bom? Olha lá, eu fiz a conta ali, né, e mostrei que para qualquer x que não seja 3, elas são iguais. Então, o teorema da aula passada mostra que, de fato, esses limites vão ser iguais. Tá bom? Então, o trabalho de se calcular um limite costuma ser esse. Esse é um exemplo dos fáceis, na verdade, ainda, em que a gente conseguiu eliminar a indeterminação usando uma identidade algébrica bastante conhecida, né? Essa da diferença dos quadrados, tá certo? E aí o desafio é você eliminar a indeterminação em situações outras, né? Em situações diversas, e a gente vai aprender uns 2 ou 3 truquezinhos para fazer isso aí, tá bom? Que mais? Olha só, agora a gente tem uma diferença de raízes cúbicas, tá vendo? Então, aparentemente o meu truque não vai funcionar direito, tá certo? Bom, mas tem uma outra identidade que resolve esse problema, que é a identidade de diferença de cubos, tá certo? Então, antes mesmo de começar o exemplo, eu já vou lembrar ela aqui.
a gente tem que a diferença de cubos, a cubo menos b cubo, é o produto da diferença a menos b com a quadrado mais ab mais b quadrado. Então isso daqui que você pode verificar simplesmente aplicando a distributiva, assim como eu verifiquei a outra na aula passada, é o que vai resolver esse segundo exemplo aí. Tá, então vamos ver aqui o exemplo, como é que fica. Muito bem, então é raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de x menos a raiz cúbica de 2, dividido por x menos 2, e aí o x está indo para 2. Bom, vamos agilizar um pouco essa conversa, né? A gente vem aqui e multiplica em cima e embaixo pela soma, né? Então é aquele negócio de multiplicar por 1, escrever o 1 de um jeito esperto. Muito bem, então aqui fica limite de x indo para 2, de raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 sobre x menos 2, multiplicado por raiz cúbica, vamos colocar parênteses em tudo aqui, raiz cúbica de x mais raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de x mais raiz cúbica de 2. Ok, aqui esse com esse, tá certo? E aí fica limite de x indo para 2 de... Aqui, então, eu tenho o quê? Né? Como é que fica a minha expressão, né? O que vocês acham? Bom, a tentativa não é essa, né? Então vejam que a gente tem que ter cuidado para entender de que lado para qual lado que a gente quer ir nessas identidades, né? Tá legal? Então, para que eu transforme uma diferença numa diferença de cubos, eu não tenho que multiplicar a diferença pela soma, tá vendo? Eu tenho que multiplicar a diferença por essa expressão quadrática aqui, né? Então, quando a gente chega aqui, isso aqui não parece estar indo para lugar nenhum, tá certo? Por quê? Porque o que eu quero fazer é transformar uma diferença em uma diferença de cubos, para poder cancelar a raiz cúbica e depois fazer o cancelamento com o x menos 2 no denominador, né? Então essa tentativa, ela fracassa, né? Ela fracassa. E na verdade, o que pode ser colocado aqui para resolver a situação é essa expressão quadrática aqui, tá certo? Então eu vou, na verdade, multiplicar por raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica, bom, é de 2x, né? Porque a raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de 2x, de 2, é a raiz cúbica do produto, enfim, a raiz cúbica de 2x, mais a raiz cúbica de 2 ao quadrado. E eu vou multiplicar por isso em cima e embaixo, né? Então a raiz cúbica de x mais raiz cúbica de 2x, aqui tem um quadrado, mais raiz cúbica de 2 ao quadrado. Muito bem. E aí, com isso, né? Com isso, eu posso ir do lado direito dessa fórmula para o lado esquerdo dela, né? Tá certo? Então, vem aqui a fórmula amarela e a gente descobre então que esse produto, a parte de cima dele é a raiz cúbica de x ao cubo menos a raiz cúbica de 2 ao cubo dividido por
x menos 2 que multiplica toda essa expressão quadrática, né? Então aqui fica x menos 2 e aqui fica raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de 2x mais raiz cúbica de 2 ao quadrado. E muito bem, a raiz cúbica ao cubo é a própria, né? Entrada dela. Então a gente tem aqui x menos 2, que vai se cancelar com o x menos 2 de baixo. E na minha expressão vai sobrar só essa soma aqui, que vejam só, quando eu boto x igual a 2 nela, eu tenho um número real bem definido, não nulo, tá bom? Então isso resolve o problema. É raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de 2x mais raiz cúbica de 2 ao quadrado. Ok. E aí foi. Então esse limite aí é igual a... Eu vou colocar x igual a 2 na parte de baixo, eu fico com raiz cúbica de 2 ao quadrado mais raiz cúbica de 2 vezes 2 mais a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Tudo isso dividindo o número 1, né? Tá aí. Então dá pra gente agrupar, né? Aqui a gente vai ficar então com 3 raiz cúbica de 4, que divide o 1, né? Passando o quadrado para dentro das raízes, né? Então vai ficar 4, 4, e aqui já é 2 vezes 2, que é 4 também, né? Então eu vou deixar minha resposta desse jeitinho aí, né? Tá certo? Então vejam como eu usei, o importante aqui foi eu saber a identidade algébrica, tá certo? Uma vez que eu sei ela, é uma questão de paciência, de fazer as multiplicações, tá bom? Mas as continhas seguem sempre esse procedimento, tem que dar um jeito de eliminar a indeterminação, tá bom? Alguma pergunta sobre esse? Bom, aqui no finalzinho está sendo importante, mais uma vez, a propriedade das raízes, né? Tá certo? Que a raiz cúbica de 1a ao quadrado é a raiz cúbica de a multiplicado pela raiz cúbica de a, e isso nada mais é do que a raiz cúbica de a vezes a, que é, portanto, a raiz cúbica de a ao quadrado, né? Essa coisa de passar o quadrado para dentro da raiz, tá? É a propriedade das raízes que eu mencionei ali nas primeiras aulas, né? Eu falei para a raiz quadrada, mas é verdade para as outras também. No fundo, isso tudo é regra de expoente, né? Tá? Você pode reescrever tudo isso como regra de expoente. Perfeito. Então, vamos ver agora... Bom, vamos ver um desses dois. Eu vou fazer um e vou deixar o outro para vocês. Qual que vocês preferem? Pode escolher qualquer um dos dois aí. O item C ou o item D. Vejam, logo no olho, né, a gente já vê que tem indeterminação 0 sobre 0, não é? Tanto em um quanto em outro, quando você substitui o 0 no item C ou o 0 no item D, você vê que dá um 0 sobre 0 e que a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito dele, né? Então podem escolher aí alguém. Quem que é o item C? Quem que é o item D? Tá, o item D ganhou, então. Eles são igualmente... Na verdade, vai ser o mesmo truque, tá, mudando um pouco a expressãozinha só. Mas... Vamos lá. O item C fica de exercício para vocês, então. É o limite, aí tem um t quadrado mais 9 numa raiz, menos 3, e esse aqui faz sobre t quadrado, né? Quando t vai a 0, né? 0. Então a gente está diante de um 0 sobre 0, né? Tá bem? E aí? Bom, então nesse caso,
vamos, esse negócio de aprender a calcular limites realmente exige prática, né? Vocês têm que ir praticando, aí vocês vão errando, vão acertando e vão vendo. Então, vamos fazer uma tentativa aqui, que é a seguinte. Olha, vamos multiplicar em cima e embaixo, pelo conjugado do de cima, e torcer para dar certo. Então, vamos lá. É um limite de t indo a zero, t quadrado mais 9, menos 3, dividido por t quadrado. Aí multiplica aqui, em cima e embaixo, então, por t quadrado mais 9, mais 3, né? E t quadrado. Então, vejam como eu pretendo sumir com essa raiz quadrada aqui, tá bem? E por conta disso, eu faço o produto da diferença com a soma, porque é isso que vai transformar isso na diferença de quadrados. Se fosse uma coisa cúbica, a gente ia ter que pensar nessa outra fórmula aqui, né? Mas nesse momento eu ainda estou pensando na fórmula da diferença dos quadrados. Então a gente tem esse quociente multiplicando esse quociente. E aí isso aqui vai dar então o limite de t indo a zero. Agora, ó, diferença com soma, t quadrado mais 9 na raiz ao quadrado, menos 3 ao quadrado, e agora o denominador então opa, não, aqui não é t quadrado, aqui tem que ser multiplicar por 1. não façam o que eu tinha feito aqui não, aqui estava errado. É t quadrado mais 9, opa, mais 3, né? Esse aqui é aquele 1 escrito de uma maneira estranha, tá certo? É a coisa da multiplicação por 1. Então, tem que ser numerador igual ao denominador mesmo, tá bom? Ok, senão você está mudando a função. Aqui a gente não está mudando, não. Bom, então fica t quadrado mais 9 na raiz mais 3. Ainda não está dando certo, né? Tem o zero aqui embaixo, esse zero que a gente quer desaparecer. Mas, agora cancelando o quadrado com a raiz quadrada, você fica com o limite de t indo a zero, de t quadrado mais 9, menos 3 ao quadrado, que é 9, né? Opa, dividido por t quadrado mais 9 na raiz mais 3. Então, mais 9 menos 9 dá 0. A gente parece estar tendo sucesso, né? Deixa eu terminar aqui em cima. Porque fica só o t quadrado em cima, né? Então a gente tem que isso aqui é o limite de t indo a zero. De t quadrado menos 9. Opa, é mais 9, né? T quadrado mais 9. Mais 3. E aí pronto, sumiu a indeterminação. Problema resolvido, né? E aí, sobra então t quadrado mais 9 na raiz mais 3 dividindo 1. E aí, substituindo t igual a 0, a gente descobre então que isso aqui dá 0 ao quadrado mais 9 na raiz mais 3 dividindo o 1, então está dando 1 sobre 3 mais 3, que dá 1/6. Tá bom? É isso. Então, tivemos sucesso em mais uma, tá bom? E aí, não tem assim, não tem uma regra, uma fórmula, uma receita de bolo que te ensine a calcular limites, tá certo? Mas vejam como se a questão for você desaparecer com alguma raiz quadrada ou alguma coisa assim, a fórmula da diferença dos quadrados ela é uma boa tentativa, tá certo? Se você precisa subir com uma raiz cúbica, aí a gente tem aquela fórmula da diferença de cubos ali também. Um pouco mais complicada, mas que também resolve. Tá? Então, nesses exemplos surgiram esses truques. E aí atenção ao seguinte, atenção ao porquê que 0 sobre 0 é de fato uma indeterminação, então, né? Porque nós tivemos todos esses exemplos que a função estava dando 0 sobre 0. E na hora que a gente calculou os limites, em cada uma delas deu um número diferente. Deu 1/6 aqui, aqui deu 1 sobre 3 raiz cúbica de 4,
aqui deu 0, aqui tinha dado raiz de 3 sobre 6, tá certo? Então, o 0 sobre 0, definitivamente, ele é uma indeterminação, tá certo? Porque veja como não faz sentido atribuir nenhum valor específico a 0 sobre 0. As funções que tendem a 0 sobre 0, elas podem estar tendendo para os mais diversos números, na verdade dá para fazer exemplos indo para qualquer número que você quiser, ou esses limites poderiam nem existir, tá bem? Ou poderia dar infinito, que são os limites que a gente vai ver semana que vem, limites infinitos, tá bom? Então, tem que... é realmente uma indeterminação legítima, assim, não tem como falar que 0 sobre 0 é um número ou outro, porque não faz sentido nenhum isso, tá? Esses exemplos mostram isso também. Ok. E aí, a propósito, né, cada uma dessas funções que está nesses exemplos aqui, essas aqui, elas são funções que a gente ainda não falou muito sobre, elas são chamadas de funções algébricas, tá certo? Então, quando vocês verem esses nomes, recorram às notas de aula da aula 2 e vejam lá, quem são as funções algébricas, tá? São funções obtidas por composições de raízes e coisas assim, tá certo? Elas não são tão fáceis de definir quanto as racionais e as outras, mas é isso, vejam como é um quociente de somas de raízes e coisas desse tipo, tá certo? Essas são as funções algébricas. Muito bem. Então, acho que não, vamos fazer rapidinho um gráfico, só para lembrar graficamente o que está acontecendo aqui, né? Então eu vou pegar essa última aí, essa última que vocês escolheram, vou colocar aqui, entrada, y, então é um quociente, né? Embaixo a gente tem um t quadrado, não era? T quadrado, não, a original está aqui, né? E de cima é o t quadrado mais 9 na raiz. Então esse aqui na raiz. E aí somam, é menos 3, né? Menos 3 mais isso. Opa. Perdão, vou colocar x aqui para o negócio dar certo. Tá aqui. Então, nós temos aqui esse gráfico que se assemelha a uma parada. Opa, perdão, ainda falta um pedacinho aqui, que eu coloquei t. O GeoGebra, normalmente, se você colocar uma expressão y igual f de x, ele vai entender logo de cara. Se você começar a usar outras letras, você vai ter que falar para ele quem que é a variável e tal. Então, eu me confundi um pouco aqui, tentando colocar o... O que está acontecendo aqui? Vamos ver mais de perto, talvez. 1/6 é 1/3 dividido por 2. Bom, então, devido às proporções que o software usa, a gente não está vendo nada de muito emocionante aqui, tá certo? Então a gente tem esse gráfico, ele é levemente inclinado para cima, né? Ele tem uma barriguinha para cima aqui. E o importante nesse momento, bom, tem duas coisas que dá para reparar aqui. Uma é que a função é par, né? Tá certo? A função é claramente par. Cada vez que você troca t por menos t na fórmula, o quadrado faz com que dê a mesma coisa. Os quadrados, melhor dizendo, né? Então, de fato, essa barriguinha que a gente mal enxerga aqui, ela tem essa simetria com relação ao eixo y. Isso é por conta dos quadrados na fórmula, né? Função par. Mas vejam que, no caso, o que está interessando mesmo a gente aqui é o fato de que para x igual a 0, a gente tem que a função se aproxima de alguma coisa aqui, né? Então é aquela mesma história que a gente já falou algumas vezes já. Que apesar da sua fórmula não te dar nenhum valor para x igual a 0, esse é um defeito da fórmula e não da sua função, tá bom? Uma vez que você manipula a sua função da maneira apropriada, que foi a continha que eu fiz, você pode sim colocar x igual a 0 e obter um valor
bem definido, né? Que seria, no caso aqui, o tal do 1/6, né? Tá bem? A gente coloca aqui y igual a 1/6 e tem certinho a reta. A gente não consegue nem ver a diferença. Eu vou ter que ver bem de longe para começar a ver alguma diferença entre as duas, né? Ó, aqui tá, a de cima é a reta 1/6, a de baixo é o gráfico da função, né? E aí quando a gente carrega aqui para perto do ponto de interesse, a gente vê que de fato eles coincidem, né? Então esse é o, graficamente, mostrando que o limite dá 1/6 mesmo. Tá bom. Então se acostumem a fazer essas contas, né? Esses são os problemas fáceis de limite, tá? Os de continuidade não dá nem para chamar de problema, tá bom? Vocês têm que entender a lógica da coisa e tal, mas não substituir valor não é o assunto aqui, tá certo? O assunto é realmente manipular as expressões e conseguir descobrir os limites. Ok, vamos continuar então, começando com os teoremas da aula 6 agora, que, né, é a aula de hoje. Conceitualmente é menos coisa que a anterior, tá bom? A primeira coisa é a seguinte, é que a composição de funções contínuas é contínua, tá? Então, se você tem duas funções que podem ser compostas, né, essa condição da imagem da de fora, quer dizer, a imagem da de dentro, estar contida no domínio da de fora, é para você poder compor as funções. E o que está sendo dito aqui é que se o limite da função de dentro existe, e é igual a L, e a função de fora é contínua no L, então você pode passar o limite para dentro da função. E isso está relacionado com o teorema 3 da aula 6, o teorema 1 vai vir daqui a pouco, eu inverti a ordem, que diz que a composição de funções contínuas é uma função contínua. Tá? Então, além da continuidade ser preservada por somas, diferenças, produtos, né, quocientes, ela também é preservada por composições. Tá? Muito bem, então, tendo esses teoremas de composições, a gente pode começar a calcular limites como esses daí, por exemplo. Tá certo? Uns limites em que a gente tem uma função por fora, no caso aqui uma exponencial ou um cosseno, aplicado numa função de dentro que a gente tem que ver se a gente consegue calcular o limite ou não, tá certo? Então aqui tem uma com arco e tangente também, e aqui já vai ser um outro truque que eu vou ensinar hoje, que aí é o terceiro truque da aula, tá certo? Então vamos pensar em algum desses três aí, para começar. O primeiro, ele é bastante óbvio no sentido de que a função de dentro aqui, a função x² menos x, quando x vai para 1, a gente sabe que ela vai a 0. E, portanto, como e elevado a 0 está bem definido, não tem que fazer praticamente nada nesse exemplo. Então, vamos resolver ele aqui em uma linha. Tá certo? Vamos pegar aqui esse exemplo da exponencial, então. O primeiro é o limite e x² menos x, com x indo para 1, certo? Então aqui a gente tem uma coisa que é da forma g bola f de x, certo? Uma composição. A composição aqui é a seguinte, a função de dentro é x² menos x, ela é contínua em todos os números reais, ela é contínua em R, tá bom? Enquanto que a função de fora, digamos g de u, é simplesmente a exponencial de u, que também é contínua em toda a reta real. Tá? Então, graças a esses teoremas que eu acabei de enunciar, a composição também é contínua em toda a reta real, e, portanto, o limite coincide com o valor da função no ponto. Então, isso daqui está dando e1² menos 1, que é e0, que é 1. Pronto. É isso. Vamos ver o segundo. O segundo, ele já não é mais tão simples, por quê? Então, no segundo exemplo, a gente tem o limite de x indo para 1 de um cosseno de uma indeterminação, não é? 1 menos raiz de x, 1 menos x. De modo que quando eu coloco x igual a 1, isso aí dá o tal do 0 sobre 0, né? E aí cosseno de 0 sobre 0 não é uma coisa muito, né? Enfim, mas a gente procede assim. O cosseno é uma função contínua em toda a reta real, então o limite passa para dentro da função cosseno. Eu fico com o cosseno do limite de x indo para 1, de 1 menos raiz de x, 1 menos x.
E aí eu uso o truque que eu acabei de mostrar para vocês. A gente vem aqui e deixa esse cosseno aqui, multiplica em cima e embaixo por 1 mais raiz de x. Tá certo? Então aqui fica 1 menos x, 1 mais raiz de x. Opa, eu já estou esquecendo de carregar a expressão do limite. Não, então, não, o limite está para dentro, tá certo. É cosseno do limite, cosseno, aqui que faltou o limite, né? Então tem que ser aqui, tem que colocar o limite, x indo para 1, e é o cosseno disso tudo. Ok. Muito bem, então a soma com a diferença da diferença dos quadrados, eu fico com o cosseno do limite de x indo a 1 de 1 menos raiz de x ao quadrado. Embaixo tem 1 menos x, que vai cancelar com ele. E aqui tem 1 mais raiz de x. E, finalmente, isso aqui está dando cosseno de quanto, então, né? Bom, sobrou 1 dividido por 1 mais raiz de x. Pronto, é só isso. Então aqui fica 1 sobre 1 mais 1, que é o cosseno de meio, que também não é nenhum valor especialmente conhecido, então é igual a cosseno de meio mesmo. Tá? Então aqui eu dei alguns passos que nos exemplos anteriores estão abertos, tá certo? Aqui eu já fui direto, né, para a gente ganhar tempo. O importante aqui é que a continuidade te permite passar limites para dentro ou para fora de funções, tá certo? O resto aqui são os exemplos anteriores. Muito bem. E esse terceiro, o item C, ele vai ser praticamente a mesma coisa. Eu vou omitir, fica para vocês esse. É um exercício do livro do Stewart, inclusive. De repente aparece numa dessas listas aí, né? Ok. Vamos ver logo uma coisa nova agora. Uma coisa nova é o seguinte, é esse exemplo aí, por exemplo. Ó, você tem um 3 menos x cubo, a quarta, menos 16, dividido por x ao cubo, menos 1. Que tal esse daí? Então, nesse caso, o truque é o seguinte, é você fazer uma troca de variável, tá certo? Então, aqui, agora vai ter uma novidade, que é, o que é uma troca de variável? Uma troca de variável nada mais é do que você aplicar certas funções contínuas nas suas funções que estão envolvidas ali, tá certo? Então, vamos fazer assim, vamos copiar ela aqui, né? Esse aqui, então, o item C, é um limite, D, 3 menos x cubo, tudo isso elevado à quarta, menos 16, 1x ao cubo menos 1, e bom, eu creio eu que o limite é para 1, né, porque senão não tem graça. Tá aí, então esse aí a gente fica meio perdido, né? Porque, bom, você poderia tentar usar uma coisa que transforma uma diferença de potências quartas, né, em alguma outra expressão, na expectativa de cancelar alguma coisa aqui, mas enfim, não é muito. Então, deve ter uma outra maneira de resolver isso sim, mas a maneira que eu quero mostrar para vocês é a seguinte, é a maneira com troca de variáveis, tá certo? Troca de variáveis. Então, como é que funciona isso? Você reconhece nessa expressão complicada um jeito de transformar ela em uma expressão mais simples, em uma outra letra, tá certo? Em uma outra variável. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso substituir o 3 menos x ao cubo, que é o que está estranho aqui, simplesmente pela letra U, tá certo? Eu faço U igual a 3 menos x ao cubo. De modo que, como tem x cubo aqui, o x cubo, ele é igual a 3 menos U. Tá certo? Então essa daqui é a minha troca de variáveis. Eu vou transformar 3 menos x cubo em U. E, bom, isso faz com que x cubo seja 3 menos U. Então o que eu estou fazendo aqui é reconhecendo isso daqui como uma composição de funções, onde eu inventei essa função U igual a f de x aqui. Tá legal? Muito bem, então o que acontece aqui, né?
tudo que é x tem que ser trocado por u. Não pode ter x e u na fórmula, tá certo? Troca de variáveis tem que trocar tudo. Então fica assim, vai ser o limite de u tendendo a alguma coisa, aqui, ainda vou explicar, de u à quarta menos 16 dividido por 3 menos u menos 1. Tá bem? E agora, quando você troca variáveis, tem que trocar a tendência também, tá certo? Porque aqui era x indo para 1. Bom, quando o x vai para 1, o u vai para quanto, né? Não necessariamente é para 1 também. Então você tem que olhar na tua fórmula de troca de variável o seguinte, que a gente pode escrever abreviadamente assim limites. Então, olha só, o u vai para onde quando o x vai para 1? Né? Bom, quando o x vai para 1, x cubo vai para 1, 3 menos 1 vai para 2. Então o u está indo para 2. Então isso aqui é uma notação que eu não tinha usado ainda, né? Você pode denotar limites assim também, tá bom? Então quando o x vai a 1, u vai a 2. Então aqui a tendência nova é 2. De modo que esse limite, fazendo a continha aqui embaixo, fica o limite de u indo a 2, de u à quarta menos 16, 2 menos u. Que ainda é 0 sobre 0, mas é um 0 sobre 0 que a gente já aprendeu a resolver, né? Por quê? Porque em cima você tem uma diferença de quadrados, né? É ou não é? Então, você pode ainda escrever isso como limite de u indo para 2 de u ao quadrado menos 2 ao quadrado. Tá bom? E aqui eu tenho 2 menos u. Então aqui eu tenho essa diferença de quadrados, né? Eu vou escrever como a soma e diferença, né? Produto da soma e da diferença. Que tal? Vou escrever assim, então. Então agora ficou o limite de u indo para 2 de u quadrado menos 2 ao quadrado, u quadrado mais 2 ao quadrado, né? Dividido ainda por 2 menos u. Então o negócio ainda está faltando um pouco, tá certo? Veja como eu estou fatorando a expressão de cima em busca de cancelar com a expressão de baixo. Então aqui eu vou ter o limite de u indo para 2. Agora eu vou pegar a primeira diferença de quadrados e escrever como u menos 2, u mais 2. Aqui eu tenho u quadrado. Bom, esse 2 quadrado vamos trocar por 4 já, que seja, né? 4. E embaixo eu tenho 2 menos u. Ok? Então só o que tem que tomar cuidado aqui é que não tem u menos 2 dividido por u menos 2. Tem u menos 2 dividido por menos u menos 2. Eu já posso talvez enfatizar isso nessa linha, né? Escrevo isso aqui com menos u menos 2. Então eu consegui meu cancelamento. Consegui meu cancelamento, mas não pode esquecer que tem um menos 1 aqui embaixo, tá bom? Então, isso aqui está dando o limite de u indo para 2 de menos o que sobrou, né? U mais 2, u quadrado mais 4. E aí tá certo, né? Substituindo o valor, a gente fica com menos 2 mais 2 vezes 4 mais 4. Então está dando menos, aqui fecha 8, né? Aqui fecha 4, 4 vezes 8, 32, menos 32. Aí. Então foi uma mistura das coisas que a gente tinha visto agora há pouco, de multiplicar, né, de usar as expressões algébricas, identidades algébricas, com dessa troca de variáveis, né, que é um jeito de você usar composições de funções para resolver limites. Então, no primeiro exemplo, eu simplesmente reconheci a composição de funções. No segundo exemplo também, né, com a diferença de que a função de dentro tinha uma indeterminação, mas que foi eliminada. Já no terceiro exemplo, não, eu invento uma função de modo que
eu tenho uma composição de funções também, né? Mas eu olho para isso como uma troca de variável. E aí tem que tomar cuidado para trocar junto a tendência, né? Tá? Esse é um passo importante aqui. Tá legal? E aí, esses exemplos que exigem trocas de variáveis, eles já são da categoria dos mais difíceizinhos, tá certo? Porque para você sacar qual que é a troca de variável que você tem que usar para resolver o problema, enfim, eu não tenho tempo aqui na aula de ficar mostrando todos os jeitos que você pode errar de fazer a conta, tá certo? Isso fica para vocês, né? Mas até você de fato entender que essa daqui vai matar para mim. Por que que, né? Você vê que teve uma escolha a ser feita aqui, e essa escolha não necessariamente é óbvia, né? Então, aqui tem uma dificuldade, né? Essa questão da troca de variáveis, ela é mais complicada do que simplesmente usar que a diferença dos quadrados né? Então tem uma coisa um pouco mais difícil aí. Tá legal? E oi, perguntas? Não. E esse último eu vou só falar para vocês qual é a troca de variável que funciona e vou deixar como exercício, tá certo? Então veja que nele a gente eu coloquei aí uma mistura, né, de raiz quadrada com raiz cúbica, tá certo? De modo que as expressões, as identidades algébricas que a gente está vendo ali não parecem ter muita chance de resolver o problema, né? Porque né, você pode até multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo, né? Pelo conjugado de cima você vai, mas procurem tentar fazer de várias maneiras diferentes, mas eu vou dar aqui um caminho seguro, um caminho que vai resolver as coisas, que é o seguinte. Mas eu não vou terminar a conta, eu vou só dar a troca de variável, que é assim, esse item E, então esse aqui é x indo a zero, de 1 mais x na raiz menos 1 sobre 1 mais x na raiz cúbica, né? Menos 1. Bom, vejam que de fato é um 0 sobre 0, né? Uma indeterminação, claro. E nesse caso, a troca de variáveis a ser feita é a seguinte. Eu digo a vocês, troquem 1 mais x por u elevado à sexta potência. Faz a seguinte troca de... Então veja como é diferente. Ali eu falei u era alguma coisa. Aqui eu estou falando que u à sexta é alguma coisa. Se eu chamar u à sexta de 1 mais x, acontece o seguinte. Acontece que 1 mais x na raiz quadrada, que é 1 mais x elevado a meio, tá? Usando a notação exponencial para a raiz quadrada, se transforma em u à sexta elevado a meio. Opa, então acaba que isso aqui vira um u ao cubo, tá vendo? É por isso que eu uso o expoente 6, porque o expoente 6 ele resolve tanto a raiz quadrada quanto a raiz cúbica, porque a raiz cúbica de 1 mais x, ela fica 1 mais x elevado a 1/3, que é u à sexta elevado a 1/3, que nada mais é do que u ao quadrado, tá vendo? Então, no final das contas, o que está dentro do limite ali vai virar um negócio racional. Então, por meio dessa troca de variáveis, você transforma uma expressão algébrica, com raízes, coisas assim, em uma coisa que é mais simples, que é uma expressão racional, que é um quociente de polinômios. Então, isso aqui se transforma no limite de u ao cubo menos 1 dividido por u ao quadrado menos 1. E aí tem que tomar cuidado que o x vai a zero, quando o x vai a zero, né? O meu u está indo para 1. Então a nova tendência aqui é u indo para 1. Tá legal? E esse aí vocês resolvem. Não, né? Dá para fatorar? Fazer u menos 1 vezes alguma coisa, dividido por u menos 1 vezes alguma coisa, e isso vai resolver o problema. Tá bom? Então, eu vou dar mais essa direção, e aí vocês podem terminar essa conta aí. Então,
Esse aqui fica o limite de u indo para 1, de u menos 1, que multiplica alguma coisa, dividido por u menos 1, que multiplica alguma outra coisa aqui, né? Então, calculem isso daqui. Calcular. E aí você pode terminar o exemplo. Calcular e concluir, né? Então, basicamente, eu estou fatorando polinômios aqui e reconhecendo que eu posso cancelar raízes em comum, a raiz 1, no caso. Tá bom? E aí, esse aqui eu já considero um exemplo difícil, tá certo? Esses dois últimos, né, no grau de dificuldade aí dos limites, eu diria que eles estão entre os mais difíceis, porque você tem que fazer uma troca de variável, pode não ser assim, claro. Tá bom? Então, como eu disse, não tem uma receita, né? E nesses casos a receita realmente está mais longe ainda de existir, porque depende muito da expressão e da situação. Ok. Mas eu digo com segurança que os limites da lista de exercício estão todos resolvidos, tá certo? Então vocês têm plenas condições aí, bom, teve um que eu fiz mesmo, inclusive, nem devia ter feito. Mas os demais, todos, os truques que eu mostrei até agora resolvem, tá certo? Não precisa, me parece que não precisa nem trocar de variável, inclusive. Então, para a lista de exercícios que vocês têm que entregar logo mais aí, já dá para fazer os cálculos de limites todos, tá bom? Ok, agora vamos então mudar um pouco de assunto e falar dos limites laterais, tá certo? Então, um pouco de conceito de novo. Que história é essa de limites laterais? Aí, bom, eu vou fazer a figura. Né? Os limites, você vê, quando a gente falou de limites, né, a gente tem aquela coisa de que as tais das faixas horizontais e verticais, elas têm que estar sempre centradas nos pontos, né? Os limites laterais, eles são um jeito de falar de limites em que você pode se aproximar do ponto de limite somente por um lado, não precisa ser pelos dois lados, tá certo? Então, uma figura básica para entender limites laterais é a seguinte, um exemplo. Digamos que o teu gráfico de função faça algo assim, tá certo? Aqui eu vou colocar um pezinho, não vou definir minha função no pezinho, vou deixar ela aberta nesse ponto, tá certo? Então, nesse caso, como eu falei na aula passada, o limite de quando x tende a p não existe, não é? Então, nesse caso, nesse desenho, não existe o limite de x tendendo a p dessa função y igual a f de x, né? Ok? Basicamente porque se eu te der uma faixinha horizontal suficientemente fina, por exemplo, essa faixinha horizontal, por exemplo, essa faixinha horizontal, tá certo? Você não vai conseguir jamais uma faixa vertical que faça com que o gráfico esteja contido no retângulo determinado, né? Então esse limite não existe. Agora, a gente tem a impressão de que isso aqui, algum limite existe aqui, né? Porque se eu chego perto do P pela esquerda, a função está se aproximando desse ponto aqui, né? Enquanto que se eu me aproximo do P pela direita, vou fazer de outra cor, a função também está se aproximando desse ponto aqui, né? Então, com isso, quer dizer, alguma coisa está acontecendo que a gente consegue dar um nome para isso, né? Então, são os tais dos limites laterais, tá bom? Então, nesse desenho, o que está realmente acontecendo é que o limite de quando x tende a p, a gente tem uma notação nova, você bota um sinalzinho aqui, menos, para indicar que x se aproxima de p por valores inferiores a p. Pela esquerda, é o limite lateral pela esquerda, por baixo, tá certo? Por valores inferiores a p. De f de x, esse aqui sim existe e é, digamos, L1. Né? L1. Enquanto que, quando x se aproxima de p pela direita, por valores superiores a p, e aí você bota um maisinho em cima do p, dessa função f, isso aqui também existe e está dando L2, tá certo? Onde eu entendo que aqui é o L2. E veja que a função não foi nem especificada no ponto P, tá? Independentemente disso, funciona assim. Então a gente tem as definições formais, né? Tanto de limite pela esquerda, que é essa primeira aqui,
que diz que para todo epsilon existe um delta tal que se o x está entre p menos delta e p, então f de x menos L em módulo fica menor que epsilon. Então a definição termina como a anterior, mas tem essa coisa que o x agora fica só entre p menos delta e p. E não entre p menos delta e p mais delta, que era como era a definição original de limite. Tá bom? E pela direita é a mesma coisa, só que aqui você pega o x entre p e p mais delta. É o caso amarelo, a situação que eu desenhei com o giz amarelo. Tá bom? Então, os limites laterais eles são uma maneira de você decompor a definição de limite em duas partes diferentes, uma na qual a variável tende ao p por um lado e a outra pelo outro. É só isso. E vem o teorema que diz que o limite ele vai existir no sentido propriamente, né, vai realmente ser um número real L, né? Quer dizer, a expressão limite de x tendendo a f de x igual a L, se e somente se, quando você se aproxima por um lado e quando você se aproxima pelo outro lado, dá na mesma coisa. Tá bem? Então a minha figura contempla uma aplicação desse teorema na qual eu desenhei L1 diferente de L2 e, portanto, o fato desses limites laterais estarem dando diferentes implica que não existe o limite da função quando x tende a p. Então, a gente dá uma enfraquecida nas condições de limite e consegue falar de limites laterais. Mas, de fato, para que o limite mesmo exista, você tem que ter limites laterais idênticos por um lado ou pelo outro. O teorema é esse. Tá bom? Então, vamos ver isso em alguns exemplos. Aqui é para calcular ou mostrar que não existe. Tá certo? Então, vamos admitir a possibilidade de que os limites podem não existir também. Até agora deu tudo super certo, a gente calculava os limites e tal. Mas veja só que não é sempre que precisa ser assim, né? Então, nesse primeiro exemplo, que tem uma função modular, funciona assim, né? Eu vou... Então, exemplo. A gente tem que considerar o limite de quando x tende a 1 da função valor absoluto de x menos 1. Como que é o gráfico dessa função? É o gráfico de valor absoluto transladado 1 para a direita, certo? O gráfico dessa função é assim, né? Você tem um V com um ângulo interno reto encostado no x igual a 1, né? Graças ao conhecimento do gráfico da função modular e das transformações no gráfico, né? Subtraiu 1 dentro, puxou o gráfico 1 para a direita. Então o gráfico está aqui. Olhando para o gráfico, a gente tem a sensação de que o limite sim existe e é igual a zero. Então vamos escrever isso matematicamente. Tá bom? Então veja que a expressão x menos 1, o valor dela depende da posição relativa do x e do 1. Certo? Podendo ser igual a x menos 1 quando o x é maior ou igual que 1 e sendo menos x menos 1 quando o x é menor do que 1, de acordo com a definição de valor absoluto. Então, nesse caso em que você tem uma função que tem um valor para o lado do ponto e outro valor para o lado do ponto, o jeito de escrever a coisa é usando limites laterais, tá bom? Porque a gente sabe, então, que o limite de x indo para 1 pela esquerda, do valor absoluto de x menos 1, é dado pelo limite de x indo a 1 pela esquerda, simplesmente de x menos 1. Porque à esquerda do 1, a função vale x menos 1. X menos 1 é uma função contínua. Esse limite vai dar o valor dela no ponto. Pronto. Deu 0. Enquanto que o limite pela direita do valor absoluto de x menos 1, ele vai ser o limite de x indo para 1 pela esquerda da função menos x menos 1. Porque pela direita a função vale isso, né? Aqui, é essa reta com inclinação negativa aqui. Agora esse também dá 0, né? Dá 0. Então a conclusão é que os limites laterais existem e são idênticos. E, portanto, o limite existe e é igual a 0 também, né? Então, portanto, o limite de x indo a 0, x indo a 1, né? De x menos 1 é igual a 0.
Mas o jeito de abrir a conta é esse, você tem que olhar por um lado e pelo outro, porque os valores da função mudam de acordo com você estar de um lado ou estar do outro. Tá legal? No segundo exemplo, a gente já tem a seguinte situação. A gente tem a função limite de x indo para zero, de x dividido pelo módulo de x. Então é uma indeterminação, 0 sobre 0, né? Aí, como que é essa função? Então, x sobre módulo de x vai ser igual a x sobre x, se o x é maior do que 0. Para x igual a 0 não está definida a função, né? Não está no domínio. Enquanto que para x negativo, isso aqui é x dividido por menos x. Então, essa função x sobre módulo de x, na verdade, ela é a função que vale 1 ou menos 1, dependendo da posição relativa do x com relação ao zero, né? Então, ela vale 1 para x maior que 0 e menos 1 para x menor que 0, que é o que está escrito ali, cancelando x com x. Ou seja, o gráfico dessa função, ele é assim, não está definido no zero, vale 1 para a direita e menos 1 para a esquerda. Esse é o gráfico dessa função. Ela é a constante igual a 1 para um lado e menos 1 para o outro, né? Essas funções elas podem parecer artificiais, mas elas aparecem bem facilmente em aplicações, tá certo? Quando você pega sequências de funções e procura olhar para se elas se aproximam ou não de alguma coisa. E muitas vezes elas vão se aproximar de coisas com essa cara aqui, coisas com saltos e coisas assim. Então as funções descontínuas elas são importantes também, tá certo? Nas aplicações, essenciais. Muito bem, então olhando para esse gráfico, a gente vê que o limite não existe, né? Nesse caso o limite não existe. E ele não existe porque por um lado dá menos 1 e por outro lado dá 1. Então nesse caso, o limite de x indo a 0 pela esquerda de x sobre módulo de x é o limite de menos 1 de x indo para 0, que é igual a menos 1, enquanto que o limite de x indo para 0 pela direita de x sobre módulo de x é o limite de x indo para 0 de 1, que é 1. E eles são diferentes. Então o limite não existe. Portanto, né? Portanto, como 1 é diferente de menos 1, não existe o limite de x indo para 0 de x sobre módulo de x. De acordo com a nossa intuição de que faixinhas horizontais muito finas não terão faixinhas verticais finas o bastante para dar jeito de fazer esse gráfico ficar contido num retângulo pequeno, né? Então vejam aqui, né, o limite por um lado existe, por outro não. Quer dizer, por um lado existe dá menos 1, por outro dá 1 e, portanto, o limite mesmo não existe. Tá certo? Então, esse item C, eu vou só fazer o gráfico, vou deixar para vocês escreverem o que está acontecendo. No item C, eu botei uma função, é um exercício do livro isso aí, né? No item C, a gente tem a função f de x, 1 mais x, antes do menos 1, x quadrado entre o menos 1 e o 1, e 2 menos x para o x maior ou igual que 1. Então é uma função definida por várias sentenças diferentes, em vários intervalos diferentes. E nesse caso, o gráfico é assim, né? A gente tem, olha, para a esquerda do menos 1 é 1 mais x. Então é uma reta com a inclinação da diagonal chegando aqui no menos 1, né? Aí vira uma parábola. Então aqui tem um salto, né? Aqui tem um salto. E aí vira uma parábola que vai vir daqui até aqui, né? Aqui no 1. E aqui é aberto, né? E daqui para frente é 2 menos x, né? Então veja, por exemplo, que no x igual a 1, a gente vai ter 2 menos 1, que é 1. A inclinação aqui é menos 1. Então daqui para frente, a função é assim, tá bom? E esse ponto está no gráfico, tá bom?
Então, olhando para esse gráfico, está claro quais são os limites laterais, né? Fica para vocês escreverem as frases, né? Tá bom? Então, quer dizer, o limite propriamente dito da função, quando x tende a menos 1, não existe, porque o limite pela esquerda é 0 e o limite pela direita é 1, enquanto que o limite da função, quando x tende a 1, sim, existe e é igual a 1, porque o limite pela esquerda é igual a 1, e o limite pela direita é igual a 1 também. Eles ambos existem e são iguais. Então, pronto. Então, esse é mais um exemplo. Então, os limites laterais aparecem facilmente quando você tem que trabalhar com alguma função que tem várias sentenças, né? Funções definidas por várias fórmulas diferentes. Tá certo? E aí, o exercício que vocês têm para fazer é o da função de Heaviside, né? Então, como está escrito na listinha de vocês, essa função ela é muito utilizada para você modelar uma chave de liga e desliga, né? Tipo, tem um circuito, tu vira um botão, você liga e desliga. Então, esse negócio de valer 0 para o t menor ou igual que 0 e 1 para o t maior que 0 pode representar isso, né? Aliás, esse gráfico ele está errado, quer dizer, o ponto que está no gráfico é o branco, não o vermelho, tá bom? Porque t menor ou igual que 0 está valendo 0. Então, ele está aberto aqui no 1, tá bom? Esse gráfico é assim. E o exercício que tem para vocês fazerem é fazer essa análise de limites. Bom, a dica é essa, analisem usando limites laterais e vocês vão chegar na conclusão, tá bom? Essa é a dica. Enfim, então para concluir a aula de hoje, eu quero mostrar um exemplo clássico de que não existe o limite e não é por causa de um salto. Não é por causa de repente a função deu um pulo, tá certo? Que é o exemplo da função seno de 1 dividido por x. Tá legal? Então, eu vou mostrar os gráficos dessa função já, mas deixa eu fazer uma análise preliminar de como é que se comporta essa função, tá bom? Então, a função f de x igual ao seno de 1 sobre x. Olha que coisa interessante, né? Que o domínio dessa função é todos os números reais menos o zero, né? Porque o domínio dessa função é o domínio de 1 sobre x, e o domínio de 1 sobre x é esse, certo? Então eu vou escrever já ela como uma composta mesmo. Aqui eu tenho x, aqui eu vou fazer 1 sobre x, e aqui a gente chega aonde? Também nos números reais menos o zero, tá certo? De modo que, por exemplo, o ponto 1 é levado aqui no 1, não é? O ponto 2 é levado aqui para o meio, não é? O ponto 3 para o 1/3, tá certo? E para o lado de cá é algo simétrico que está acontecendo? De acordo com o gráfico de 1 sobre x ser a hipérbole, né? Então, o gráfico de 1 sobre x é assim, certo? Então, aqui x, y igual a 1 sobre x. Tá bom? Então, o 1 vai no 1, e aí o 2 chega no meio, o 3 no 1/3 e assim por diante, né? Ok. E aí depois eu vou vir aqui e vou aplicar o seno, tá bom? O seno. A função seno, por sua vez, vai pegar tudo isso e levar inteiro no intervalo menos 1, 1. A imagem da função seno é o intervalo fechado menos 1, 1. Menos 1, 1. Ok. Então, veja só o que acontece. Deixa eu apagar esses pontos que eu desenhei aqui. Quando você considera, no lugar de 1, 2 e 3, quando você considera, por exemplo, os pontos 2π, 4π, tá certo? 2π, 4π. Ah, perdão, vou fazer diferente. Vou, na verdade, olhar para os pontos. 1 sobre 4π, 1 sobre 2π. Vamos colocar aqui também 1 sobre 6π, tá bem? E fazer 1 sobre eles. Quando eu faço 1 sobre eles, eu tenho assim, o 1 sobre 2π, ele chega no 2π. O 1 sobre 4π chega no 4π. O 1 sobre 6π chega no 6π. E toda vez que eu aplico o seno nesses números, todos eles vão ser levados para o zero. No zero. Então, esse aqui vem para o zero, esse aqui vem para o zero, esse aqui vem para o zero.
assim como todos os 1 sobre 2kπ. Tá bom? Então, esses pontos todos chegam no zero. Então, se eu fizer uma tabela de valores dessa função, pensando nos valores 1 sobre 2π, 1 sobre 4π, 1 sobre 6π, a função vai sempre dar zero. Então a minha tabela de valores, eu estou tentando me aproximar do zero. Estou me aproximando do zero, dividindo por um número cada vez maior, 2π, 4π, 6π, e do lado de cá vai dar sempre dar zero. Então nessa tabela de valores você pensa assim, então o limite está indo para zero. Pois bem, não. Não, por quê? Se você agora considera os pontos da forma 1 sobre π, 1 sobre 3π, tá certo? E assim por diante, esses pontos vão ser levados aqui no π, tá certo? 1 sobre 3π vai ser levado no... Opa, perdão, π sobre 2, tá certo? Π sobre 2. 1 sobre 3π sobre 2 vai ser levado no 3π sobre 2, tá certo? E assim por diante, né? E nesses pontos em que a função, você pega 1 sobre π sobre 2, 1 sobre 3π sobre 2, o seno vai ficar valendo, tipo assim, menos 1 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e 1. Então, por exemplo, no π sobre 2 vai valer 1, enquanto que no 3π sobre 2 vai valer menos 1. Está passando direto agora já a flecha, né? Então, essas tabelas de valores, elas começam a depender muito do jeito que você se aproxima do zero, tá certo? Se você se aproxima do zero assim, dá sempre zero. Se você se aproxima do zero por π sobre 2, não é? Que mais? π sobre 2 não, 2 sobre π, né? 2 sobre π e etc., a função vai dar sempre 1. Enquanto que se você pegar coisas da forma 2 sobre 3π e etc., a função vai dar sempre menos 1, não é? Dependendo da paridade aqui dos coeficientes, tá certo? E aí, isso é um sinal de que o limite não existe, né? Então, quando a gente avalia um limite por tabelas de valores, o limite existir significa que, independentemente da tabela de valores que você fizer, você tem que ver os números se aproximando de alguma coisa. Não pode ser sensível ao jeito que você se aproxima, tá certo? Do ponto em questão, no caso aqui o zero, né? Então, o que está acontecendo aqui é que eu tenho, agora eu vou bagunçar a figura de vez, eu tenho pontos aqui, ou melhor dizendo, aqui, né, pontos aqui, indo para o zero, todos eles sendo levados no zero. Eu tenho pontos aqui, se aproximando do zero, todos eles sendo levados no 1, e eu tenho ainda mais pontos aqui, também se aproximando do zero, todos eles sendo levados no menos 1, tá certo? E na verdade, eu tenho sequências de pontos que estão se aproximando do zero, que está aqui, né? Sendo levados onde eu quiser aqui, em qualquer ponto entre menos 1 e 1. E, portanto, esse limite não vai existir, tá bem? Então, esse diagrama de flechas todo bagunçado aqui, ele reflete o fato de que o gráfico da função é assim, ó. Aqui está o gráfico dessa função, quando você deixa a variável i de menos 2π até 2π. Então, de menos 2π a 2π, o que a gente vê perto do zero é esse negócio estranho aqui. Aí você pensa, bom, o limite é uma questão de um zoom infinito, né? Para que você realmente veja o limite, você tem que dar um zoom infinito. Agora, na medida que eu me aproximo do zero, agora eu estou fazendo de menos π sobre 4 a π sobre 4, mas eu travei as proporções da minha janela para ir do menos 1 a 1 aqui, tá vendo? Então a proporção tá distorcido, digamos assim, né? O menos 1, 1 aqui, e horizontalmente eu estou fazendo o intervalo ficar cada vez menor, menos π sobre 4, π sobre 4. O que a gente vê é esse comportamento da função oscilar entre menos 1 e 1, um número infinito de vezes, de acordo com as minhas flechinhas estarem se comportando daquele jeito que eu, né, esquisito ali. E por aí vai. Menos π sobre 30 até π sobre 30. Acontece isso. De menos π sobre 1000 até π sobre 1000. A gente vê também o fenômeno de oscilações, tá certo? Então, a situação é dramática, né? Quanto menor for o seu intervalo em torno do zero, mais você... É meio estranho falar assim, mas intuitivamente, vai...
mais você vai ver a função subindo e descendo em intervalos cada vez menores. Então essa função está oscilando demais em torno do zero. E fica claro que não tem como você pegar uma faixinha horizontal pequena aqui em torno do zero e obter uma faixa vertical pequena bastante para prensar o gráfico no retângulo, né? Então, a conclusão é essa, que esse limite não existe, e ele não é que ele não existe porque tem um salto, ele não existe por uma razão mais complicada, que é a função estar oscilando demais na medida que você se aproxima do seu ponto, né? E está preenchendo todo o intervalo menos 1, 1. Então, uma vez que o limite, quando ele existe, ele é único, essa função não tem um limite, porque o limite teria que ser 0, teria que ser 1, teria que ser menos 1, teria que ser qualquer número entre menos 1 e 1. E não é assim que funciona, né? O limite, quando ele existe, ele é um número só. Certo? Muito bem, então isso termina as nossas primeiras aulas de limite, né? Boa sorte com os exercícios, entreguem amanhã no máximo. E a gente continua aí na segunda-feira com mais teoremas de continuidade, os teoremas sérios de continuidade, né? Teorema do valor intermediário. E também com o limite trigonométrico fundamental, que é esse seno de x dividido por x. Então, muito obrigado, até a próxima.